Bem-vindo ao primeiro Congresso Brasileiro de Ayurveda online, aberto e gratuito. Namastê. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a palestra do Fernando Tremelo no Congresso Brasileiro de Ayurveda. A palestra dele foi uma introdução ao curso dos 20 e tantos vídeos que vai ter. E basicamente a gente vai fazer alguns comentários sobre o que pode ser assim mais ressaltado dessa palestra para um público que não necessariamente assistiu essa palestra desse congresso. Esse congresso foi realizado em abril de 2015, reuniu várias pessoas, terapeutas eminentes no Brasil e no exterior, e a cada vídeo que a gente assistir, a gente vai fazer esses comentários, considerações assim, que possam expandir um pouco desse conhecimento para o público, ok? Então ele começa falando bastante sobre a história do que é o Ayurveda, como uma medicina tradicional da cultura védica. Para as pessoas que querem ter um contato maior, eu sugiro procurar esses dois livros, An Introduction to Ayurveda, do Valiatan. Ele é um cara que escreveu o Legacy of Charak Sushruta e Vaibhata. É um scholar bem bom. E esse livro daqui, The History of Ayurveda, do Aryabhadashala da Kotakal, que também traz um panorama muito interessante. Eu já fiz um vídeo anteriormente sobre esse livro, dando a perspectiva da história do Ayurveda de uma forma mais contemporânea, de uma forma menos mitológica. O título você consegue achar no YouTube, História Ayurveda, Thiago Namastê. E hoje eu quero falar principalmente sobre a prática do Ayurveda diante da medicina alopática e como isso é no Brasil. Bom, no Brasil, a presença da medicina Ayurveda de uma maneira mais sistemática acontece a partir da década de 80, com a vinda de alguns doutores do Ayurveda para o Brasil, para difundir essa medicina e para conhecer as ervas do Brasil, com uma missão apoiada pelo Consulado da Índia. Também com o Dr. Danilo Maciel tendo uma importância histórica muito significativa nesse sentido. E basicamente, desde então, o Ayurveda continua sendo uma medicina vista no Brasil de uma forma complementar, de uma forma onde não é possível você ser exatamente um médico Ayurveda no Brasil. O que isso significa é que, mesmo que hajam pessoas com uma formação da medicina alopática, ou da nutrição, ou da psicologia, todas essas pessoas, se atuarem no Brasil como profissionais relacionados ao Ayurveda, eles só têm um reconhecimento legal em termos de terapias holísticas ou saúde complementar. Por que é importante colocar isso? Porque a medicina alopática atualmente ela é uma medicina prioritariamente voltada ao combate de doenças. Não que ela seja exclusivamente, mas por questões institucionais, da indústria farmacoquímica, é muito mais fácil orientar a formação dos médicos para um uso intensivo de medicamentos que combatam a doença e que requeram uma quantidade muito grande de exames clínicos, do que exatamente promover hábitos de saúde. Então, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre uma perspectiva de uma medicina mais restaurativa, ao invés de uma medicina mais agressiva. O Ayurveda ele dá muita importância à gestão da saúde como um princípio dinâmico, onde a cada instante o nosso corpo está passando por processos de reequilíbrio, que se a gente faz isso de uma maneira inteligente, a gente mantém a nossa saúde. Se a gente não tem esse conhecimento dessa dinâmica do processo de saúde, a gente perde a nossa capacidade de estar saudável. Por exemplo, agora minha garganta está seca. Isso eu estou continuando a falar. Isso está
deixando todo o meu sistema mais seco, que dentro da perspectiva do Ayurveda vai ao mesmo tempo deixar a minha mente com menos foco daqui a pouco e também deixar com a minha capacidade de coordenar as ideias de uma maneira menos clara. Isso tudo para o Ayurveda faz sentido dentro de um codinome, de um princípio fisiológico chamado Vata. Essas palavras Vata, Pitta e Kapha, elas são muito difundidas na internet. Quando você eventualmente conhece alguma coisa de Ayurveda, normalmente vem a pergunta: qual é meu dosha? Ainda que essa não seja uma palavra muito adequada para expressar completamente Vata, Pitta e Kapha. Enquanto que na nossa medicina, a gente alopática está normalmente cuidando de fígado, cérebro, rim, coração, etc. e tal. Nossa medicina, por ter uma estrutura muito cartesiana, ela foca prioritariamente em fazer com que, quando haja um dano ao funcionamento fisiológico daquele tecido, a um quadro patológico, a gente consiga intervir através de medicamentos. É uma medicina, nesse sentido, agressiva contra as doenças. No Ayurveda, a gente procura regular os princípios fisiológicos de Vata, Pitta e Kapha, que estão por detrás dos distúrbios de saúde, de uma forma onde, por exemplo, nesse momento, se eu estivesse tomando aqui uma água morna, isso permitiria com que a minha mente estivesse mais focada e com menos propensão de ansiedade e com menos propensão do meu intestino ficar preso ou qualquer coisa relacionada ao que o Ayurveda chama de um distúrbio da capacidade de carga fisiológica dessas agências de governança chamada Vata, Pitta e Kapha. Nessa palestra do Fernando Tremelo apareceu muito ressaltado o que o Ayurveda chama de 5 fundamentos ontológicos do funcionamento físico-químico do universo, os Panchamahabhutas, traduzido como 5 grandes elementos, mas uma tradução assim talvez muito pobre do conceito que é. Então, da mesma forma como a nossa medicina mecanicista se baseia em princípios físico-químicos newtonianos e também de uma química ainda bastante macroscópica e não uma química quântica, a gente no Ayurveda tem leis fundamentais de regência da física, química e fisiologia. O porém é que no Ayurveda esses princípios eles são ao mesmo tempo macro quanto micro, ou seja, é como se no Ayurveda esses princípios valessem tanto para o mundo newtoniano como para o mundo einsteiniano, o que significa que o papel da mente, entre outras implicações, do como você está tomando aquele medicamento, do como aquela medicina foi preparada, isso num nível quântico, num nível sutil, num nível atômico, altera a organização espacial daqueles elementos. Então, na medicina do Ayurveda, ela também é considerada uma medicina mais sutil, porque ao mesmo tempo a gente usa nutribulos terrestres para fazer com que a pessoa tenha uma capacidade maior de urinar e ativar o rim dela, mas a gente também percebe que a maneira como aquele princípio fitoterapêutico foi preparado, e se a pessoa estava com a mente estável, se ela estava cantando mantras, isso faz, de um certo sentido, inversões alopáticas na erva, fazendo com que ela ganhe capacidade de ação no nível de Vata, Pitta e Kapha, que faz com que a nossa fisiologia, por tabela, funcione num determinado sentido, ainda que para a nossa medicina isso seja inexplicável. Inexplicável porque a nossa medicina ela atua num nível material grosso, que nem aveia grossa, e não num nível farelo microscópico. Ainda que seja importante atuar num nível mais macroscópico, ou mesmo dentro da perspectiva Ayurveda, o que a gente chama de microscópio ainda é macroscópio. O que a gente chama de microscópico no Ayurveda, sutil, é o que a gente na nossa física atualmente chama de quântico. Nesse nível, a simples presença do observador altera o resultado da observação. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, a tua intenção diante do processo terapêutico é fundamental no resultado do que aquilo vai ser plasmado num nível macroscópico. Ainda que para a nossa medicina isso talvez seja referido como bruxaria, isso talvez seja referido como... como é que é o nome daquele cara? Lavoisier. Não é Lavoisier.
Existe uma parte da nossa medicina histórica onde a presença da intenção ainda era considerada como algo terapêutico. Eu agora esqueci o nome dele, mas ainda é no mundo antes da transformação da alquimia para a química. E o fundamental que a gente quer ressaltar aqui é que, ao mesmo tempo, estudar as propriedades de uma planta de uma maneira bioquímica é tão válido quanto estudar as propriedades de uma planta no nível energético. Coisa que a nossa medicina ainda está começando a gerar instrumentos para analisar a matéria estruturada num nível mais sutil, que eu não vou chamar aqui de microscópico, eu vou chamar mais de quântico. O que acontece de diferente em relação à nossa medicina alopática, com esse perfil prioritariamente mais agressiva contra a doença, e a medicina ayurveda prioritariamente mais integrada em termos da gestão da saúde, é o foco de fazer com que, antes da doença se instaurar no processo fisiológico, o Ayurveda corrige esses princípios sutis de uma forma onde a prisão de ventre é entendida dentro de um agravamento de vata, do ultrapasso da capacidade de carga de vata no sistema. Isso pode implicar depois em osteoporose, mas no início para o Ayurveda isso teve uma relação com o intestino grosso preso. Se uma pessoa teve uma hepatite, ou mesmo uma AIDS, para o Ayurveda isso no início teve uma relação com o intestino delgado, com o fígado, com o pita. Se uma pessoa tem uma diabetes, em algum momento isso teve uma relação com o estômago, com o kapha. Então, o Ayurveda ele cuida dos desequilíbrios ainda num estado onde isso não impactou profundamente o estado da nossa saúde dos órgãos. Ele cuida ainda no nível prévio, onde o impacto sobre o funcionamento fisiológico já foi impactado. Ele cuida ainda no nível prévio a isso, onde a possibilidade da influência do funcionamento fisiológico vai ser corrigida. Por exemplo, a gente está agora no outono, e no outono, de acordo com a Ayurveda, o intestino grosso de todo mundo tem a propensão a funcionar pior. As pessoas têm mais propensão a ficarem inseguras e ansiosas. Diante disso, a gente faz uma alimentação mais untuosa, morna, evitando coisas cruas. Ninguém aqui ainda está doente, mas nem com desequilíbrio, essencialmente, mas no Ayurveda a gente consegue se mover antes dos desequilíbrios que vão acontecer de acordo com o ritmo da natureza. E para isso a gente estuda muito isso que é chamado de Panchamahabhutas, que são os 5 princípios governantes da físico-química, fisiologia do universo. E esse é talvez o ponto mais ressaltado dentro da palestra do Fernando Tremelo, a importância do conhecimento dos Panchamahabhutas. Se você quer conhecer isso de uma maneira um pouco mais aprofundada, tem os meus vídeos do Ayurveda Bem Viver, tem pelo menos uns 5 a 10 vídeos numa série de 50 vídeos relacionados a esse assunto, e também tem bastante dessa parte do conceito de saúde e fitoterapia no meu curso Ayurveda Mais Saúde, que aí tem módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Isso no geral já estão 36 horas mais ou menos de curso, para você conhecer melhor o que é o perfil metabólico, as funções fisiológicas e também as ações fitoterápicas, farmacológicas no entendimento do Ayurveda. Bom, eu me chamo Thiago Namastê, e se você tiver mais interesse em estudar o Ayurveda de uma maneira personalizada através de serviços de tutoria via internet ou presencial, eu estou disponível, e também para acompanhamentos terapêuticos via Skype, Hangouts ou presenciais no Rio de Janeiro. Eu espero que você tenha aproveitado essa palestra, e logo logo a gente vai estar colocando novos comentários dos palestrantes do Congresso, primeiro Congresso Brasileiro de Ayurveda no Brasil. Ok? Muito grato pela atenção. Namastê. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.